Programação Full Stack Developer. Hoje nós vamos conversar sobre os arrays. Pré-requisito da aula: conhecer sobre as variáveis e seus tipos. Assiste a aula que nós falamos de variáveis e tipos para você assistir essa aula aqui. Também saber compilar, executar e configuração do ambiente de desenvolvimento dentro de TypeScript e JavaScript. Aula disponível para você também. Conceitos. Vamos lá e entender um pouquinho como que é essa estrutura chamada arrays. Arrays são estruturas de dados que contêm vários valores, ou seja, um array ele não é uma variável que contém um único valor. Ele é uma estrutura de dados que contém vários valores dentro dele. Então ele tem um nome com vários valores armazenados. Esses valores são armazenados naquilo que a gente chama de índice. Então array tem nome e tem índice para eu acessar aquele determinado valor. Ele também tem tipo. Assim como as variáveis no TypeScript existem tipos, dentro do array a gente também determina os tipos dos objetos que serão dos valores dos objetos, do conteúdo daquele array, ok? O primeiro elemento dele é o 0, então ele começa com o número 0 e termina, então se o array tiver 10 elementos, ele vai terminar no 9, então ele é de 0 a 9. 10 elementos. Se ele tiver 100 elementos, 0 a 99, somando tudo, 100 elementos. Flexível. Por que ele é flexível? Porque ele pode aumentar ou diminuir de tamanho. Então um array ele começa inicialmente com um tamanho pré-determinado, se você inicializar ele, ou com nulo, ou seja, ele não tem nada lá dentro, o tamanho dele é 0, e a partir do momento que você for inserindo dados nesse array, ele vai aumentando de valor. E você pode retirar dados dele também durante a sua programação e ele acaba diminuindo de tamanho ao longo da sua lógica de programação. Exemplo. Aqui eu tenho letNome, string igual a flick. Não é isso que eu tenho? Então isso aqui está criando o quê? Isso está criando uma variável. O nome dessa variável é nome, o tipo dela é string, o conteúdo dela é flick. Maravilhoso. Agora olha só a definição de um array. Let nomes, a gente coloca no plural o nome, pessoal, pelo seguinte, porque ele tem vários valores lá dentro, então é plural. Enquanto que uma variável a gente usa o nome no singular, no array a gente acaba usando o nome no plural. Então seria let nomes, string. Agora perceba uma grande diferença entre a primeira string e a segunda string. Olha, eu vou mostrar para você. Esse cara aqui está minúsculo e esse cara está maiúsculo. Nós vamos falar mais sobre isso, mas para você ir gravando. A primeira, ela é um tipo de objeto, ele é o string, que a gente chama ele de string padrão. O segundo, ele já é um objeto string, ele é declarado com a primeira letra maiúscula. No primeiro caso, nós dizemos que esse cara aí, ele é aquela variável do tipo primitiva. E no segundo caso, ele é uma variável do tipo objeto. Isso dá uma grande diferença na nossa programação. Maravilha. Aí o que acontece? Olha, no segundo caso então, nós temos aqui uma declaração de let nomes, está aqui no plural, string, que é o tipo, abre e fecha colchetes, quer dizer o quê? Ele é um array. Agora ele é um array. Qual o tipo desse array? Um array do tipo string, objeto string. E aqui eu já inicializei ele com 3 valores, Flick, Marcelo e Zanata. Esse array então está inicializado. Maravilha. Vamos agora entender um pouquinho como que eu acesso esses valores do array. Olha só, para acessar esses valores, eu declarei inicialmente, correto? Como nós vimos aqui na tela anterior. E agora eu acesso nome índice 0, corresponde a Flick. Nomes índice 1 corresponde a Marcelo. E nomes índice 2 corresponde a Zanata. Pronto, eu posso trabalhar com esses valores dentro do meu array. Maravilhoso! Arrays, pessoal, possuem propriedades e métodos. Zanata, o que é uma propriedade e o que é um método? Propriedade é aquilo que você consegue consultar ou atribuir. Método, ele executa alguma coisa. Exemplo, eu vou pegar e vou colocar um valor dentro dele. Então eu vou alterar a propriedade valor daquele objeto. Agora eu quero que aquela propriedade que está lá dentro
volta para mim letras maiúsculas. Eu tenho que executar um método que converte o que está lá dentro para letras maiúsculas. Então aí ele é um método. Então propriedade é aquilo que eu atribuo para dentro do meu objeto ou pego o valor que está lá dentro. E método é aquilo que ele executa alguma coisa lá dentro e devolve isso para mim. Beleza? Essa é a diferença básica entre propriedades e métodos. Ora, exemplo, nomes.length. O que é um nomes.length? Aqui ele está me dando que o tamanho do array é 3. Isso é uma propriedade. Outra coisa para você identificar. Está vendo aqui que no final dele não tem nada. Então uma propriedade não tem o parênteses no final. Já um método, se você olhar aqui o método, olha, nome push João. O que ele faz? Ele é um método que ele acrescenta um valor, ele vai acrescentar. Esse método push, a gente diz que push é um método e ele acrescenta um valor no final do meu array. Ou seja, se eu tenho 0, 1 e 2, que são os índices, esse array tem 3, tamanho 3 de tamanho desse array, se eu coloco um push João, João entra aqui na 4ª posição. Ou 0, 1, 2, terceiro índice. Maravilhoso. For each, olha só, outro exemplo aqui. O que é o for each? For each, ele percorre o array em todos os seus elementos. Se eu traduzir for each do inglês para português, for, para, each, cada. Para cada elemento do array, eu executo alguma coisa. Nós vamos ver isso em detalhes na aula prática. Fica tranquilo. Vai guardando os seus conceitos aí. Lembrando que as telas, lembrando que isso que eu estou marcando aqui na tela para você, está disponível no seu documento para download no link desse vídeo. Sites de referência, pessoal. Aqui nós temos o Mozilla e o TypeScript. Mozilla, onde eu tenho toda a documentação do JavaScript, como vocês já sabem, e o TypeScript, onde eu tenho a documentação do TypeScript. Próxima etapa, prática com arrays. Vamos lá.